Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola, o seu programa de análise e comentário à atualidade internacional, um programa que semanalmente leva até a si uma análise minuciosa sobre os assuntos que dominam a agenda política mundial. Já sabe, como é hábito, nós aqui fazemos uma conexão a vários pontos do mundo para, junto dos nossos comentadores, analisarmos ao pormenor os assuntos que de mais importante se apresentaram durante a semana e que dominam a agenda noticiosa internacional. Assim é que nesta edição de hoje vamos então fazer um contacto ao nosso comentador que estará connosco durante a conversa desta noite para nos ajudar a refletir um bocado sobre os motivos e também as razões dos assuntos que estão na agenda da política internacional. Hoje vamos fazer uma conexão até Estocolmo, na Suécia, de onde nos vai falar o comentador nosso, Wellington Calazans. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a esta conexão, mais uma da nossa vasta conexão já desde há um ano que fazemos este contacto. Boa noite, David. É sempre um prazer estar aqui. E boa noite. Wellington, estamos a ouvi-lo, faz favor. Boa noite, sim, eu estou ouvindo. Boa noite, David. Boa noite a vocês assistindo a televisão pública de Angola. Wellington, vamos então olhar para aquilo que marcou esta semana em notícias, um pouco pelos noticiários que giraram um pouco todo o mundo, mas vamos certamente começar por um assunto que passou por Luanda, a capital aqui de Angola. Tem que ver com a crise no leste da República Democrática do Congo, que opõe a RDC e também o Ruanda. Sabe-se que no passado dia 6 de julho do corrente mês, portanto, o presidente angolano João Lourenço promoveu uma cimeira tripartida e que juntou os presidentes da RDC, Félix Tshisekedi, e também do Ruanda, Paul Kagame, e que desta reunião, a resolução saída começou agora então a dar os seus primeiros passos justamente com a reunião tripartite, com a reunião da Comissão Permanente Conjunta dos dois países, que não se reunia há mais de 10 anos e que depois desta mediação do presidente João Lourenço houve um ganhar de confiança e finalmente conseguiram ter um encontro e que já a primeira medida foi o reafirmar do cessar-fogo imediato e também do regresso dos refugiados em ambas as partes. David, nós já temos falado aqui no Conexão Angola que esta é uma grande conquista de Angola na condição de país que hoje é um grande ator na moderação de conflitos, sobretudo na região da qual está inserida. E por que é importante destacar isso? Porque quando o presidente da República de Angola, João Lourenço, na condição de anfitrião, consegue promover o diálogo entre duas partes antagônicas e, convenhamos, uma situação extremamente delicada entre os países em questão, nós temos aqui que louvar esse grande feito, porque, como sabemos, um problema envolvendo a República Democrática do Congo, ele poderá ser, eventualmente, um problema imediato para a própria Angola e para toda a região. Então, é importante que a busca de uma solução seja persistente, como tem sido, como você falou. O primeiro encontro foi no início do mês de julho, nos dias 6 e 7, né? E isso já vem com avanços significativos, ainda que o movimento M23 tenha conseguido algum protagonismo na imprensa, sobretudo internacional, colocando obstáculos, né, a um acordo e se colocando como um ator importante. Nós sabemos que se houver um entendimento entre Ruanda e também a República Democrática do Congo, essa situação será superada com maior facilidade. Então, David, eu acredito que em breve tenhamos aqui como comentário o grande êxito de todo esse esforço que tem sido liderado
por Angola, sobretudo na figura do presidente da República, João Lourenço. O Wellington citou aqui a influência do M23 e é justamente isso que eu agora vou perguntar. Até que ponto se deve levar a sério esta, digamos, chantagem deste movimento quando estamos a falar de uma conversação tripartida entre chefes de Estado, um movimento que é rebelde, tem condição para fazer alguma exigência? Olha, David, ele deve ser ouvido, porque a experiência de Angola mostra que, por mais fraco, mais frágil que um adversário pareça, ele deve ser ouvido e respeitado para que a paz e a reinserção sejam firmadas com alicerces muito mais sólidos. Eu lembro do Dhlakama de Moçambique, não é? Que fazia uma resistência nas matas e se apresentava como alguém capaz de impedir a existência do governo lá em Moçambique durante muitos anos. Então, eu vejo o M23 sob aquela mesma condição, alguém que na liderança desse grupo faz muito barulho, mesmo sabendo que tem pouca munição, munição em todos os sentidos, inclusive bélicos mesmo, né? Tem pouca ferramenta para poder ser levado a sério como um ator de transformação, caso esse diálogo que tem sido buscado através da intermediação de Angola seja consumado. Então, David, eu vejo assim, o respeito ao M23 através do diálogo é importante, pelo exemplo que Angola deu ao mundo de que é possível trazer todos os atores de um conflito para a cena da democracia. No entanto, Wellington citou e muito bem este exemplo de Angola. Entretanto, estamos a falar de uma situação um bocado mais delicada, ou se quiser mesmo complicada, sendo que Wellington, no caso de Moçambique, que citou também, e também da questão mesmo de Angola, falávamos de movimentos rebeldes únicos, mas o leste da República Democrática do Congo alberga muitos outros grupos rebeldes. O M23 é, se tanto, o mais notável, o mais famoso e que tem maior visibilidade, sobretudo, como disseste no princípio da tua fala, a nível da própria imprensa internacional, mas existem vários outros focos que também atuam naquela sub-região, portanto, uns com influência ou proteção de alguma elite do Ruanda, que agora está a nível de Estado a participar das conversações, mas também temos uma outra que também tem influência e proteção de alguma elite política ou militar do Uganda. De que forma é que estes grupos todos, num total de quase 12 dos que se conhecem, poderão então ser trazidos à mesa de diálogo no sentido de mostrar de que os 12 Estados, portanto Ruanda e RDC, querem estabelecer a paz naquela região e restabelecer a confiança e as relações entre os 12 Estados? Olha, David, primeiro através do diálogo com os maiores, ainda que sejam pequenos todos eles. E, em segundo lugar, através da inteligência, descobrindo quem patrocina os pequenos grupos dissidentes e quais as razões para isso. Porque aí deixa de ser uma questão política para ser uma questão de combate a terrorismo de Estado ou até mesmo um caso de polícia, a depender do tamanho desse agrupamento. Portanto, eu acredito que se o M23 vier para o diálogo e, a partir daí, ele possa ser confortado com algum tipo de acordo, todos os outros grupos irão perceber que não terão muita margem para manobra. Wellington, este é um assunto que certamente vamos continuar a acompanhar, sendo que depois desta reunião de Luanda, os emissários dos dois países levaram as resoluções aqui aprovadas e adotadas para os seus estados, para consultas mais profundas e que certamente sabemos que esta reunião foi a primeira de algumas outras que deverão acontecer para a efetivação plena do acordo de paz definitiva que se pretende alcançar. Vamos então olhar agora para um outro assunto, Wellington, que tem que ver com já uma situação que se pode dizer de crise política um pouco pela Europa, depois da situação que nós acompanhamos esta semana em Itália. Muito já
já se diz do que está por aí vir. E começou no Reino Unido, assim se pode dizer, com a admissão de Boris Johnson, e agora foi a Itália que viu o seu primeiro-ministro a pedir demissão por conta de uma crise política e que muito se fala de uma influência da situação da crise na Ucrânia. David, a situação da Itália, ela é anterior à situação, à crise na Ucrânia. Isso também vale para praticamente todos os países que estão aí dentro desse confronto NATO-Rússia, porque é disso que se trata, né? Como já falamos aqui inúmeras vezes, a Ucrânia é apenas o palco para que a população mundial perceba que há uma instabilidade muito grande, com características de guerra. Mas a grande guerra ela é econômica. Já falei antes e repito, o que está em disputa, e isso tem sido repetido à exaustão pelos líderes russos e também por especialistas independentes, é uma questão de ordem mundial. A hegemonia norte-americana, que foi estabelecida sobretudo com o fim da antiga União Soviética, ela deixou de existir na medida em que China e Rússia se assumem como grandes potências, e agora a Índia também tentando disputar o seu lugar ao sol nessa multipolaridade que é indispensável para que o planeta respire do ponto de vista econômico, cultural e também do ponto de vista da paz. Então, David, a Itália, ela vem sofrendo grandes impactos negativos desde que aderiu à zona euro. Observe que as grandes empresas italianas, incluindo aí as telefonias, né? A empresa de petróleo, as empresas de automóveis, as grandes marcas de moda, praticamente todas deixaram de ser italianas e foram compradas por outras potências financeiras do planeta. E agora, com o euro vinculado desde a guerra do Iraque ao dólar, a Itália sofre esse impacto porque é um país que, sem aquela capacidade industrial de gerar empregos internamente e ter uma receita independente da União Europeia, ela se vê hoje praticamente como uma província da Alemanha, que é o grande motor e está também em decadência. Isso é um assunto que nós podemos tratar lá à frente, mas observe que essa questão da queda do Mário Draghi, ela é sobretudo pela crise econômica na qual a Itália está mergulhada, David. Wellington, olhando agora para a situação política interna de Itália, lembramos que Mário Draghi foi designado primeiro-ministro numa situação pelo Parlamento, não é? Porque estamos a falar de uma democracia parlamentar, mas que Mário Draghi é um primeiro-ministro que não passou por eleições. Será essa situação que terá deteriorado ou acentuado a fraqueza dele em coordenar este governo de coligação, onde o Movimento 5 Estrelas acabou por ter a última palavra? Olha, também, David, também isso. Você está certo ao fazer essa afirmação. No entanto, temos aqui que destacar o papel do Berlusconi, não é? Que todos estavam com o nome dele esquecido, mas a imprensa italiana tem noticiado que todos aqueles que contribuíram para a queda de Mário Draghi na Itália, conversaram 24 horas antes com o Silvio Berlusconi, na casa dele. Ou seja, há aí uma tentativa dos partidos nacionalistas italianos, que são contrários à União Europeia e à própria NATO. Essa união, ela pode resultar naquele problema que nós vimos com a Grécia na época do Tsipras. Você que está me assistindo aí deve recordar daquela crise que aconteceu na Grécia, quando a Grécia chegou a ameaçar a moratória junto à União Europeia e também até mesmo
o pedido de saída da União Europeia. Então, David, o que está acontecendo com a Itália é um embrião daquilo que muita gente, eu concordo com essas pessoas que têm feito essa análise, de que a União Europeia enfrenta hoje aquilo que a antiga União Soviética enfrentou, que é uma disputa interna entre os países membros, porque os interesses são conflitantes, e tudo isso agravado pelo péssimo relacionamento com a Rússia, e praticamente esses países dependem de alguma maneira, de algum commodities vindo da Rússia, e essas sanções aplicadas inviabilizam as economias dos países por esta ou aquela questão da Rússia, né, desses commodities que não chegam. Então, tudo isso está produzindo uma série de problemas internos, o que eu vejo como um declínio da própria União Europeia, como vimos no caso da antiga União Soviética, David. Wellington, certamente não conseguimos antever o retorno à política ativa, de facto, de dar a cara de Silvio Berlusconi, mas nesta coligação que foi agora dissolvida, na última quinta-feira pelo presidente Sergio Mattarella, o seu partido continua a ser o mais potente da coligação. Vamos ter eleições a 25 de setembro. Que desfecho é esperado? Mário Draghi, como se sabe, é um tecnocrata, foi presidente do Banco Central Europeu, não está afiliado a qualquer grande partido, não faz parte de qualquer grande força política de Itália, mas que os italianos, de uma forma geral, a população, de uma forma geral, queria sempre que ele continuasse a dirigir os destinos do país. Mas a classe política, porque isso foi decidido no Senado, tendo uma reunião na quarta-feira e na quinta-feira, que culminou com uma moção de apoio e que não foi consensual, daí que Mário Draghi voltou ao Palácio para pedir uma demissão, sendo que já o tinha feito uma semana antes, mas o presidente rejeitou. Que desfecho é que se espera, ou que resultados se esperam, ou disputa para essas eleições de setembro? Mário Draghi deverá participar? Deverá algum partido repescá-lo para ser o seu cabeça de lista, como assim se diz, ou sai de cena, e que outras figuras poderão aparecer? Olha, pela tentativa dele de reunir forças para se manter na condição de primeiro-ministro, nós vimos que ele tem disposição de permanecer na política. No entanto, David, quando você me pede para fazer um prognóstico sobre a questão política da Itália, eu digo com muito temor que aquele nacionalismo exacerbado poderá ser resgatado na Itália. E isso poderá ser uma onda que irá ocupar vários países da União Europeia, sobretudo os do Sul, porque a situação da zona euro é alarmante e esses países irão ter que fazer uma proteção praticamente individual na condição de nação. Por isso, eu temo que esse nacionalismo exacerbado ele regresse à cena política europeia, porque sabemos muito bem o que foi que aconteceu lá atrás. No entanto, eu vejo essa questão do combate à migração ilegal como um pretexto para atrair simpatia de uma extrema-direita muito agressiva da Itália, essa anistia fiscal e investimentos em energia nuclear como algo preocupante para o futuro da paz na Europa, e eu vejo que todos esses elementos eles estão sendo colocados praticamente como condição única para que haja um acordo de formação de um governo capaz de gerir os destinos dos italianos. Então, David, mais preocupante do que tudo isso que eu falei é que, em momento algum, na imprensa italiana, na imprensa europeia ou de outros países que eu procurei sobre esse tema, o povo italiano foi mencionado. E é aí que está o grande problema dos governantes europeus da atualidade. O povo não entra em nenhum tipo de projeto deles. Obrigado, Wellington, por esta análise, por esse comentário que nos faz aqui sobre essa questão na Itália e cujo desenvolvimento vamos continuar a acompanhar. Wellington, temos uma situação aqui que tem que ver agora com a crise na Ucrânia, de que muito já falamos aqui. Wellington, vou agora perguntar-lhe sobre este volte-face, quando se esperava que se chegasse a acordo para a exportação dos cereais da Ucrânia por mediação das Nações Unidas e também da Turquia, eis que, na hora H,
a Turquia rejeitou o texto que foi proposto. A Ucrânia. A Ucrânia, no caso. A Ucrânia rejeitou. Na verdade, ela não rejeitou. Ela rejeitou dialogar com a Rússia. Ela disse que aceita firmar acordo com a Turquia e com as Nações Unidas. E que Turquia e Nações Unidas firmem acordos com a Rússia. Isso para uma espécie de demarcação de território, não é? Que tem sido a grande marca de Zelensky desde que começou este conflito no dia 24 de fevereiro, David. O que eu vejo é que a Ucrânia é comandada hoje para atender demandas da NATO e, por isso, irá sempre pedir mais armas, como tem sido feito até pela esposa do Zelensky em Nova York recentemente, e mais sanções contra a Rússia. E essas sanções têm sido danosas muito mais para os países que aplicam as sanções do que para a Rússia como sancionada. E não importa o quanto o povo ucraniano tem sofrido, esses pedidos fracassados de mais armas e mais sanções, eles continuam como pauta prioritária de Volodymyr Zelensky, e eu vejo isso tudo com muita preocupação, porque resgata aqui aquele cenário da pré-Primeira Guerra Mundial, onde parecia que tudo era uma questão de birra, né, pirraça entre um e outro, e culminou com a Primeira Grande Guerra Mundial, e a Ucrânia está estendendo muito, tensionando muito essa situação. Observe que a Ucrânia chegou mesmo a pedir ao Canadá para que uma turbina que fornece gás através do Nord Stream 1 não chegasse à Rússia, prejudicando assim a vida do povo alemão, que tem sido solidário à causa ucraniana. Então, quando a Ucrânia garante que irá assinar um acordo para desbloquear as exportações de cereais apenas com Nações Unidas e Turquia, e que a Rússia que faça o mesmo com esses dois atores, mostra aí que a Ucrânia não tem muita disposição para a busca do diálogo com a Rússia, e não haverá paz se não houver diálogo com a Rússia, seja através da Ucrânia, seja através dos países membros da União Europeia e NATO, que patrocinam, de certa forma, essa guerra da Ucrânia contra a Rússia. Então, estamos aqui, David, no 5º mês dessa crise na Ucrânia, e até aqui só podemos concluir através de uma rápida retrospectiva quem tem sido mais sagaz nas ações tomadas, né? Vamos resgatar aqui, David. Em primeiro lugar, os efeitos das inúmeras sanções foram praticamente todos muito mais danosos aos países ocidentais do que a própria Rússia. Nunca é demais lembrar que o rublo hoje é a moeda que mais valoriza no mundo, enquanto a zona euro respiram através de aparelho, e a explosão da bolha da dívida, decorrente das dívidas públicas de diversos países, já é dada como inevitável ainda este ano. A CIA agora diz que a saúde de Vladimir Putin é muito boa, em oposição ao que foi dito ao longo de 5 meses pela imprensa ocidental de que ele teria cancro, até que ele teria morrido, como chegamos a comentar aqui em uma das nossas edições. Então, Putin não está morto, como a imprensa chegou a divulgar, e não está com cancro. E a Rússia provou que tem mais munição do que para apenas 10 dias de guerra, como afirmavam os especialistas, sobretudo das televisões ocidentais, no início do mês de março. Então, David, há muita mentira que está sendo revelada ao longo do tempo. A Rússia se mostra muito mais forte, capaz de dialogar com diferentes países, inclusive agora o Irão, e também o apoio incondicional da Índia e da Rússia, e da China, tem feito da Rússia um país resistente e capaz de desafiar todos os países membros da NATO. Tem sido muito preocupante o avanço da NATO através da tentativa de adesão da Suécia, Finlândia e até outros países, porque a causa de tudo isso, segundo os russos, foi a aproximação da NATO à Ucrânia. Então, David,
precisamos ter alguma sabedoria para o resgate da diplomacia. Essa tensão, Wellington, esse vimos também esta tensionamento... semana um recrudescer daquele ímpeto que foi muito presente há coisa de mês e meio da adesão da Suécia e Finlândia para a NATO. Voltaram a fazer uma reunião agora nesta semana, portanto na última sexta-feira, para reafirmar esta posição e essa vontade que já não se via há quase um mês. E também vemos agora o ressurgir da Turquia neste plano internacional como mediador desta crise. Portanto, a crise na Ucrânia acabou por fazer da Turquia uma potência na diplomacia internacional e já se fala inclusive que a Turquia poderá ser o próximo país a aderir aos BRICS. Exatamente. E eu quero lembrar que nessa mesma semana a Turquia voltou a dizer que se Suécia e Finlândia não cumprirem os acordos de extradição de alguns nomes curdos que estão acomodados aqui, né, na Suécia e na Finlândia, a Turquia voltará a vetar o nome desses dois países como membros da NATO. Então, é algo que ainda tem que ser debatido no futuro próximo aqui no programa, certamente. Eu queria, David, que você me desse um tempo para que eu falasse um pouco sobre a queda de governos decorrente desse conflito entre Rússia e NATO. É justamente sobre isso que queria falar agora, Wellington, que tem que ver com esta situação que é muito comentada por muitos comentadores, por muitos analistas, no caso internacionais, que associam a situação no Reino Unido, agora em Itália, e já se apontam também a algumas outras crises. Fala-se, por exemplo, da Alemanha, da própria França e outros. E não se deixa de citar também, inclusive, os próprios Estados Unidos da América, como sendo vítimas deste conflito que o Ocidente terá, dizem os analistas, terá ajudado a fazer crescer e que hoje começa a dar um volte-face. É exatamente aí, David, porque isso é muito sério. Isso praticamente define quem é um vencedor de uma guerra. Porque o Macron, ele venceu uma eleição presidencial e um mês depois, ou talvez menos de um mês, ele perdeu maioria parlamentar e está inviabilizado o governo dele, a chefia dele, vamos chamar assim. Tanto que já há fortes rumores na França de uma convocação de novas eleições na França para tentar fazer o país andar, não é? Eu devo lembrar que algumas medidas da Comissão Europeia foram rejeitadas recentemente pelos países do sul da Europa. A redução em 15% no consumo de gás e de energia, essa redução para países com temperaturas, e sobretudo esse ano, onde os recordes foram batidos em praticamente todos os países, temperaturas acima de 40 graus Celsius, impossível o cidadão e as empresas não ligarem seus ar-condicionados, o que representa uma grande carga e, consequentemente, o aumento do consumo. Então, Portugal rejeitou, a Itália rejeitou, Espanha rejeitou, e isso tudo mostra aquilo que eu falei no primeiro tópico aqui da nossa fala sobre o tema, que é uma espécie de quebra de unidade da União Europeia. Os países começam a perceber que existem interesses conflitantes. O David, os agricultores da Holanda, da Alemanha, eles fizeram paralisações gigantescas, praticamente paralisaram o país. Os sindicatos estão anunciando uma onda de greves e paralisações na Alemanha enorme, porque muitos empregados irão perder o emprego em função desse sacrifício do gás, porque o gás não é só aquecimento ou ar-condicionado, o gás é indústria e emprego. Então, estamos vendo também uma onda de protestos na Itália, na Espanha, e tudo isso revela que a opinião pública é um pouco diferente da opinião publicada. Essa massa de desempregados não irá aceitar passivamente o que estão chamando de sacrifício pelo bem. As pessoas estão com medo e eu temo também pelo aumento de uma onda xenofóbica contra os ucranianos que estão sendo sacrificados e estão precisando migrar para diferentes países
e que passam a ser vistos como concorrentes para postos de trabalho e outras situações, David. Wellington, vamos olhar agora para uma outra situação que tem que ver agora com o Reino Unido, portanto, a viver uma crise política já há algum tempo, desde a demissão do primeiro-ministro Boris Johnson, que ainda se mantém de forma interina na chefia do governo britânico. Inicialmente começamos com 11 possíveis sucessores, ou melhor, candidatos a sucessores, e esse número foi descendo consoante as votações e também os debates que foram sendo feitos a nível do próprio partido de Boris Johnson. Hoje ficamos apenas com 2 candidatos à sucessão de Boris Johnson, nomeadamente Liz Truss e também Rishi Sunak, que disputam a sucessão de Boris Johnson na chefia do partido e, consequentemente, quem ganhar será indigitado automaticamente como primeiro-ministro e não haverá necessidade de se fazerem eleições antecipadas. É isso, David, mas a minha opinião é de que qualquer novo nome seria melhor do que a manutenção do desgastado Boris Johnson. Como falávamos aqui na oportunidade do Partygate, né? Foi esse o nome dado aí por causa daquela festa da Covid, e que sabemos que não foi a razão primordial para o desgaste do Boris Johnson. Tudo passa pela economia, como temos falado aqui no Conexão Angola. Uma nova liderança irá revitalizar o governo do Reino Unido, mas isso não vai sepultar os velhos problemas, David. Nós sabemos que o fantasma do Brexit ainda está lá, perturbando o sono daqueles que acreditam no Reino Unido inseparável. A Escócia pretende fazer plebiscito no próximo ano, um plebiscito separatista. A Irlanda do Norte quer a manutenção da União Europeia. E o país de Gales diz estar sufocado na economia por conta de uma elevada taxação da Inglaterra. A situação na Ucrânia e os prejuízos pós-pandemia de Covid também são elementos que aprofundaram a crise lá no Reino Unido. Portanto, com o novo primeiro-ministro ou a nova primeira-ministra no Reino Unido, a inflação não vai desaparecer, David. As taxas de juros ainda vão subir. Uma forte recessão ainda está apenas no início e o Reino Unido está preso na estagflação, que é o crescimento lento e aumentos persistentes de preços, sem mencionar greves, escassez e atrasos. Então, ambos candidatos restantes são conservadores e tentarão salvar os ricos, ainda que o argumento de Liz Truss seja o de redução dos impostos como preocupação com os contribuintes mais pobres. Essa medida seria muito mais vantajosa para os mais ricos e os eleitores sabem disso. Então, David, o candidato Rishi Sunak, ele não difere muito disso. Então, diante desse cenário, não há como ser otimista quando eu falo sobre o futuro do Reino Unido com um desses 2 nomes à frente dos destinos daquele povo. Wellington, o Reino Unido é um país com um sistema político algo diferente dos restantes mais conhecidos. Numa situação destas, por exemplo, estamos a falar aqui de Liz Truss e de Rishi Sunak, que são do mesmo partido de Boris Johnson. Ambos fazem ou fizeram parte do governo de Boris Johnson. Não seria, numa situação como estas, o mais consensual promover uma eleição antecipada para ver se de facto este partido é o que deve continuar a governar ou fica-se mesmo por essa situação, sendo que Boris Johnson, depois que venceu a primeira moção de confiança, conseguiu uma maioria histórica, a maior do seu partido desde o tempo de Margaret Thatcher? Olha, David, você está certíssimo, seria o ideal. Mas assim como vimos na Itália, na tentativa desesperada de manter o Mario Draghi à frente dos destinos do governo, por medo de que numa eleição um partido que fosse contra a União Europeia e contra a NATO chegasse ao poder, esse mesmo medo ele paira sobre a elite do Reino Unido, que teme que, diante de todo esse caos que nós estamos aqui relatando, que existe hoje, é uma realidade no Reino Unido, um partido que seja
contrário à presença na NATO e que priorize uma série de outras vantagens trabalhistas que foram perdidas desde Margaret Thatcher, possa ascender ao poder, porque isso iria reverter toda uma lógica da atual elite no poder do Reino Unido. Então, é aqui, como eu tentei falar, em outras palavras, um jeito que os mais ricos do Reino Unido um jeito que eles estão tentando implementar para impedir que a soberania popular seja manifestada contra esses interesses que eles vêm defendendo há muitos anos, até décadas, né, lá no Reino Unido, David. Wellington, até que ponto é que se pode concluir que haverá ou terá havido um desgaste do próprio partido dos Labours, no caso, para continuar no poder? Não será, por exemplo, que depois da substituição de Boris Johnson, ainda assim a situação persista e se vá de facto a eleições antecipadas? David, eu acredito que este cenário que está sendo apresentado, com uma disputa pela liderança do partido como substituto ao primeiro-ministro, ela seja uma solução paliativa. Os problemas vividos não só no Reino Unido, mas em todo o continente europeu, sobretudo, são problemas muito profundos e que irão exigir uma decisão que passe necessariamente pela acomodação das massas. Eu temo bastante o caos social, não só no Reino Unido, como em todos os países europeus, David. Como de resto já falamos em edições anteriores, que na própria Suécia, depois que houve essa situação de adesão do país à NATO, aventou-se a possibilidade de um Wellington diz plebiscito, mas de um referendo, e que a classe política impediu e simplesmente o Parlamento decidiu e levou a petição. Exatamente. David, o que é que está acontecendo? Um método, para quem é da área de comunicação, como eu, você também é uma pessoa da comunicação, tentam transformar a opinião publicada em opinião pública. Então, pegam algum instituto de pesquisa de opinião pública, de inquérito, né, de opinião pública, como chamamos em Angola, e transformam, normalmente privados, onde pode haver ali uma simpatia por segmentos que são facilitadores para a confirmação de um resultado favorável a este ou aquele grupo. Então, o que acontece? Esses inquéritos, essas pesquisas, mostram que há uma adesão sempre muito grande da população às causas que estão sendo defendidas pelos governos da situação. Ocorre que a opinião publicada não é opinião pública, David. Como de resto acabamos por ver, Wellington, como de resto acabamos por ver o que aconteceu em França. Exatamente. Opinião pública é uma coisa, opinião publicada é outra completamente diferente. A França foi um exemplo assim imediato, né? Você vê que menos de um mês depois, o presidente reeleito, Emmanuel Macron, ele, na primeira aparição, ele recebeu uma chuva de tomates. Não é? Isso revela que a popularidade dele não era aquela das urnas. Então, o que acontece é que essa brincadeira de transformar a opinião publicada em opinião pública, ela tem data de expiração e chegou, praticamente automática. Na medida em que é lançado algum novo produto, no dia seguinte, o desgaste já está consumado, David. Obrigado, Wellington, por estes comentários. Vamos então agora olhar para a questão que tem que ver com a visita de Joe Biden ao Médio Oriente e mais do que começar por aí, vamos ainda olhar para, sobretudo, aliás, temos de começar mesmo por isso, que é olhar para a questão da saúde do presidente norte-americano Joe Biden, que na última quinta-feira testou positivo à Covid, está isolado, está a fazer uma medicação e gravou um vídeo, inclusive, a dizer que passa bem e que esse isolamento é apenas para questões de segurança, e todas as pessoas com quem teve contacto foram avisadas, também foram testadas, e que ele continua a trabalhar na Casa Branca e que tão logo o teste negativo volta à atividade normal. E gostaria de olhar para esta questão primeiro, para depois então fazermos uma análise para esta visita de Joe Biden ao Médio Oriente. David, eu nunca escondi aqui a minha antipatia por alguma política internacional dos Estados Unidos.
No entanto, quando falamos da saúde de alguém, eu preciso dizer que eu torço pela recuperação dele. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos da América e eu espero que ele tenha força e saúde para a conclusão do seu mandato. Ponto, na minha opinião, que deve ser inquestionável para qualquer pessoa que trabalhe numa imprensa, sobretudo pública, que é este caso. Então, eu vejo que esse problema da saúde do Joe Biden, ele também pode ser um alarme muito grande para os rumores de novos focos da doença nos Estados Unidos e que isso poderá ser um agravante ainda mais dramático em relação aos problemas econômicos, porque a inflação está muito elevada nos Estados Unidos e sabemos muito bem que existem temores em relação a este tema. Wellington, agora este périplo de Joe Biden pelo Médio Oriente, esteve na Arábia Saudita, esteve em Israel e também nos territórios palestinianos. A imprensa norte-americana, sobretudo a própria CNN, trazia um título a dizer que Joe Biden vai ao Médio Oriente com muita expectativa e volta com uma mão cheia de nada. Mão cheia de nada é uma ótima definição, porque, na verdade, o que ele tentou fazer foi aumentar a produção de petróleo. Não conseguiu este acordo. E esse acordo ele não conseguiu. Essa foi a única razão. Se você fazer assim, uma análise profunda de tudo que ele fez ali, o único tópico da agenda que tinha algo extremamente relevante era a tentativa de aumentar a produção de petróleo, e os países árabes disseram que somente no encontro da OPEP Plus, que é OPEP+, que será realizado em novembro, com a presença da Rússia, é que este tema poderá ser avaliado e uma decisão será tomada. Ou seja, não conseguiu. E realmente é uma mão cheia de nada. Eu diria até as duas mãos, David, porque toda essa pretensão de aumentar a produção do petróleo no planeta, ela tem sido fracassada desde o início do conflito na Ucrânia. Agora existe uma tentativa de fixar o preço do barril do petróleo, impedindo que a Rússia ganhe muito mais com os prognosticados aumentos que deverão acontecer no preço do barril. E isso vai fazer com que o preço dispare, porque quem defende o livre mercado na história é o norte-americano. Se o norte-americano diz agora que vai intervir nos preços, ele está promovendo uma contradição à sua própria história da economia. Então, eu não vejo com bons olhos essa tentativa de fixação de preços, não, viu, David? Wellington, olhando aqui para esta relação agora, em termos de relação direta entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos, sabemos que a Arábia Saudita é um parceiro tradicional dos Estados Unidos naquela região do Médio Oriente, desde os anos 70, quando se mudou a lógica da economia do ouro para o petróleo. Os Estados Unidos sempre influenciaram diretamente a política, tanto interna como externa, da Arábia Saudita. Há uma mudança de liderança na Arábia Saudita, portanto, desde a morte do antigo rei e a ascensão do atual rei da Arábia Saudita, e que esta relação deteriorou-se quando os Estados Unidos assumiram uma posição crítica depois da morte do jornalista Khashoggi, que os Estados Unidos criticaram e que os Estados Unidos apressaram-se em acusar diretamente o atual rei como estando implicado na situação. E isto terá azedado a relação entre os dois países. Falamos da Turquia, que é o próximo provável aderente aos BRICS, e também já se fala da própria Arábia Saudita. Pois é, David. Essa política externa dos Estados Unidos de buscar sempre acusar um país para fragilizá-lo diante da opinião pública, para depois barganhar algo junto a esse mesmo país, já foi uma estratégia de sucesso em algum momento. A partir do momento em que houve essa ruptura com a Rússia e que a China tem sido extremamente crítica em relação aos problemas internos nos Estados Unidos da América, os países perderam medo de dizer não aos Estados Unidos da América.
porque eles perceberam que o dólar estava sendo utilizado como uma arma de guerra para extorsão, para a ampliação da dependência de países e uma ingerência na política interna. Então, os países árabes, a Arábia Saudita, já que está sendo aqui colocado especificamente, sai também de uma agenda que fere a cultura da Arábia Saudita, que é essa questão de gênero, da homoafetividade, do feminismo e de outras pautas que não estão dentro da linha cultural e que chocam até mesmo as mulheres. Eu vi uma recente reportagem com mulheres da Arábia Saudita sobre esses temas e elas ficam chocadas com esses temas. Então, são agendas que elas não são globais, não são universais. Elas são setorizadas e têm sido utilizadas como ferramentas que traduziriam de forma hipotética o que seria o conceito novo de democracia. Mas acontece que não é um conceito novo de democracia. Isso é uma agenda que está completamente distante de determinadas realidades e que tem sido motivo de rechaço por parte de muitos países, inclusive aí a Arábia Saudita. Então, David, todos esses elementos que vão da economia, a questão da cultura e do respeito a alguns princípios que incluem religião, tudo isso compõe aí um leque de resistências que estão sendo aplicadas nessas tentativas norte-americanas de conquistar determinados objetivos. Ok, Wellington, ainda assim, entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita foram assinados 12 acordos em vários domínios e é um assunto que vamos continuar a acompanhar em próximas edições deste nosso Conexão Angola. Ainda falando sobre a relação de Joe Biden com o resto do mundo, o presidente norte-americano acabou por exarar na última terça-feira um convite aos líderes africanos para um encontro Estados Unidos da América-África, em Washington, em dezembro. Portanto, é o retomar de uma agenda iniciada por Barack Obama, que fez este primeiro encontro, um encontro que antecedeu a viagem de Obama para a África. Biden, desde que chegou ao poder, ainda não esteve em qualquer país africano em visita oficial, mas o que se aventa é que depois deste encontro, então, deverá definir uma agenda para visitar o continente africano. Lembrando que a agenda deste encontro de dezembro vai se cingir na recuperação das economias pós-pandemia Covid-19, a questão dos direitos humanos e também a questão da democracia. Exatamente aí. Aí eu volto a falar sobre essa questão, direitos humanos e democracia. Vamos falar sobre direitos humanos. O país hoje que mais tem tráfico de humanos no planeta são os Estados Unidos da América. Julian Assange está sendo praticamente condenado à morte por ter divulgado verdades. Então, essas contradições, elas já não convencem mais os países, certo? E quanto à cimeira entre os Estados Unidos e os líderes africanos em Washington, isso mostra que, na minha opinião, que segue aquela visão de que o continente africano é um pacote de pobreza que pode ser resolvido com uma espécie de kit esmola dos norte-americanos, que seria comum a todos os países. Essa visão, ela é obsoleta. Essa visão, ela não aprofunda o diálogo dos Estados Unidos da América com os países africanos. Fica lembrando aquela situação que eu brincava, que o brasileiro até hoje acha que a África é um país e Nelson Mandela, ainda vivo, é o presidente. Parece que os norte-americanos aderiram a esse tipo de compreensão sobre o continente africano. Eu sou da opinião que, para que os Estados Unidos da América consiga reconquistar a confiança dos países africanos, e não só, eles precisam tratar dos problemas individualmente em solo africano. Se não der para visitar, obviamente, todos os países, que sejam encontros em blocos regionais, etc., para poder facilitar a compreensão dos problemas setoriais, não é? Dos problemas comuns a pelo menos uma região, ou no caso de grandes países, daquele país em especial. Qual a relação que existe entre o Gabão e o Egito? Não é? Qual é a relação que existe entre tantos outros países no continente? Não é? Eu preciso lembrar aqui ao nosso público que essa agenda que junta líderes em Washington para discutir soluções para o continente africano, ela
tem características imperialistas. E é exatamente este mundo que está morrendo na medida em que essa ordem multipolar, sobre a qual falei en passant num tópico anterior, vem se consolidando a cada dia, com a China como grande ator da geopolítica, como a Rússia, como a Índia, agora, como você mencionou, o próprio Irão e a Turquia, que vem aparecendo como moderadores de situações que até pouco tempo eles praticamente não eram ouvidos. Então, eu creio que seria pedir muito também da minha parte que um país pouco acostumado ao uso da diplomacia e do diálogo, essa iniciativa de visitas setoriais fosse realizada. No entanto, eu vejo que essa cimeira é muito mais para confortar o povo norte-americano num período ali pré-eleitoral. Sabemos que vai haver eleição nos Estados Unidos esse ano para o legislativo, e o Joe Biden tenta aí mostrar que ainda influencia de alguma maneira a política internacional com grande força, o que não é uma verdade hoje numa análise profunda. Wellington, vamos olhar agora para uma situação, agora mesmo já em tempo, reta final aqui do nosso tempo de antena, para olhar para a situação da política interna no Brasil. Esta semana tivemos 2 casos relevantes. O Partido dos Trabalhadores, PT, acabou por confirmar o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato à presidência do país nas eleições de outubro, numa altura em que o Superior Tribunal Federal do Brasil, Superior Tribunal Eleitoral do Brasil, deu também um prazo de 5 dias a Jair Bolsonaro, o atual presidente do país, para uma audição melhor, para se pronunciar sobre as acusações que ele faz sobre o sistema eleitoral brasileiro. Jair Bolsonaro está a disseminar uma informação, diz o Tribunal Eleitoral, para tentar fazer desacreditar o atual sistema eleitoral brasileiro por causa das urnas eletrônicas. Curiosamente, o mesmo sistema pelo qual ele foi eleito. Olha, David, vamos começar aí pelo Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva, com 76 anos de idade, foi anunciado como candidato do Partido dos Trabalhadores. Isso revela que não foi possível ao Partido dos Trabalhadores a formação de um quadro capaz de disputar em condições de vencer uma eleição no Brasil, o que é extremamente preocupante, não por preconceito em relação à idade, mas porque é necessária a renovação, e estamos vendo um exemplo muito vivo que acabamos de comentar do Joe Biden nos Estados Unidos da América. Portanto, eu espero que essa plataforma que o Lula está apresentando para a campanha seja uma plataforma apenas para conquistar diferentes setores, que ele seja muito melhor do que o que ele disse que vai fazer até aqui, caso volte a ser eleito presidente da República, porque é uma agenda que não irá resolver os problemas do povo brasileiro na totalidade. Sobre Jair Bolsonaro, aí tem uma questão muito importante. Eu sinto muito que o Brasil tenha aderido a essa urna eletrônica desde lá de trás, porque existem hoje sistemas eleitorais muito mais seguros do que aquele do Brasil. O sistema eleitoral brasileiro deveria ter evoluído na urna para a 4ª geração, que acontece na Venezuela e no Paraguai, por exemplo, onde o voto impresso, acoplado à urna, intocável, que não pode ser mexido, tocado com as mãos pelo eleitor, ele é uma segunda possibilidade de confirmação. Então, nesse aspecto, eu não vejo o Jair Bolsonaro como alguém que esteja praticando um erro. Ele está atendendo a uma demanda de quase 50% dos brasileiros que não acreditam no atual sistema eleitoral brasileiro. Ele, como eleito por esse sistema, está mais do que credibilizado para tentar aperfeiçoar, porque seria o oposto. Se ele fosse derrotado, é que ele não teria força para argumentar. Ficaria Wellington, mas Bolsonaro teve todo um mandato para resolver essa questão e, inclusive, se tanto propor ao Congresso para um possível referendo sobre a situação. É curioso que exatamente na reta final do mandato, em fase já pré-eleitoral, é que isto volta a debate. Não é verdade isso, David. Esse tema vem sendo abordado por ele desde a campanha. Antes dele ser eleito presidente da República. Então, lamentavelmente, a imprensa passou a divulgar dessa maneira.
É estranho que os Estados Unidos da América tenham se manifestado falando sobre a crença no sistema eleitoral brasileiro. Isso é muito preocupante. Eu ficaria muito mais tranquilo se os políticos brasileiros, se o povo brasileiro se manifestasse na sua maioria esmagadora dessa maneira. Então, é um tema que eu vejo que poderia ter sido evitado com a adesão a um sistema moderno e com garantia impressa. Eu, particularmente, sinto muito que o sistema eleitoral brasileiro não tenha sido tão bom quanto o sistema eleitoral de Angola, quanto o sistema eleitoral de outros países, como o da Suécia, que também é com papel e é possível ver o voto, contar um a um, porque eu acredito muito mais assim do que nessa coisa eletrônica que ninguém vê. E la garantia sou eu, como falamos lá, em relação aos produtos paraguaios no Brasil. Wellington, de forma telegráfica, muito obrigado por estes comentários a estes temas todos que analisamos. Eu repito, de forma telegráfica, queria ter o seu positivo e negativo da semana. Eu vou com 2 positivos. Eu quero parabenizar a Televisão Pública de Angola pela estreia do canal de notícias. Era uma demanda extremamente importante para o povo angolano e também para a comunidade internacional. Ter a notícia na interpretação do angolano. Eu acho que é uma grande vitória da comunicação social de Angola. Esse é um aspecto positivo. E o outro aspecto positivo, é uma pena que hoje no painel aqui eu estive sozinho, né? Mas é um prazer debater com você, David. Os colegas e aqui no Conexão Angola, depois de uma paralisação de 1 mês, nós pudemos ver que tudo aquilo que foi prognosticado aqui no nosso programa, lamentavelmente, foi confirmado, lamentavelmente do ponto de vista dos resultados, mas do ponto de vista da previsão, nós acertamos em praticamente tudo. Muito obrigado, Wellington. Wellington Calazans, a partir da Suécia, na cidade de Estocolmo, a capital deste país, que nos fala aqui para o nosso Conexão Angola, semanalmente, para este espaço de análise, comentário e atualidade internacional. Boa noite, muito obrigado por esta presença, mais uma. Boa noite, o prazer é todo meu, um grande abraço. Quanto a si, caro telespectador, agradecemos também a si pela preferência da sua audiência. Já sabe que este é o espaço preparado minuciosamente para si. Aqui nós trazemos tudo o que de mais importante se mostrou na imprensa internacional e debatemos ao pormenor para ajudá-lo a si e aos seus a criarem as suas próprias opiniões sobre os assuntos que dominam a política mundial. Conexão Angola, o programa de análise e comentário à atualidade internacional aqui na sua TPA. Já sabe que pode ver este programa neste canal e também a reposição no canal internacional da TPA, além de poder ver e rever no streaming da TPA Notícias.